O título da nossa mensagem de hoje é Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente for ler a Bíblia, em todo momento que Deus fala da sua verdade, da sua palavra, nós vamos entender que a vontade de Deus é que nós o amemos sobre todas as coisas. Tá certo? Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 a 9. Em reverência à palavra de Deus, aqueles que forem encontrando, vamos ficando de pé, no nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, os seus filhos e os seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhes prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando fosse deitar e quando fosse levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus de graça, poder, honra, louvor. Glorificado, Senhor, e exaltado seja o teu santo nome. Fala conosco, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, e não aquilo que nós queremos ouvir. E que nós, ao sair daqui hoje, Senhor, nós possamos sair totalmente diferentes da maneira que nós entramos. É o que nós pedimos ao Pai e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amar a Deus sobre todas as coisas. O entendimento desta frase vai nos fazer entender que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós iremos provar do amor de Deus na nossa vida. Diante disso, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Não precisa me responder, mas você responde para você mesmo aí. Quem aqui já teve o privilégio de desfrutar do amor de Deus? O amor de Deus para nós só quer o nosso bem, quer cuidar de nós. O amor de Deus quer nos fazer prósperos. O amor de Deus quer que nós provemos de tudo aquilo que Ele tem para nós, bom, perfeito e agradável. Quem já teve o privilégio de desfrutar do amor de Deus? Nós precisamos
pensar se é que nós já provamos do amor de Deus, se nós estamos desfrutando desse amor. No nosso viver todo, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, nós temos que fazer esse questionamento para saber se nós estamos provando desse amor. Porque, como eu falei, quando nós amarmos a Deus, quando nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, que essa é a vontade dele, o título da minha mensagem aqui, no capítulo 6 da NVI, nova versão internacional que eu uso, o título desse capítulo aqui, 6 de Deuteronômio, diz assim: o grande mandamento, amar a Deus. Então, quando nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos desfrutar verdadeiramente do amor de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas. O povo saiu do Egito, da terra da escravidão, aonde ali eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sofrendo, eles estavam sob o jugo de pessoas que estavam fazendo com que o povo de Deus viesse a diminuir. A história diz que José do Egito, quando chegou ali, como escravo no Egito, na casa de Potifar, e o que ele sofreu, as injúrias, foi preso e tudo mais, e depois, quando chegou a ser governador do Egito, e ali administrou aqueles 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, ele, sendo governador do Egito, ele trouxe toda a sua família para ali, a sua família toda foi para o Egito, e ali o povo de Deus se multiplicou muito ali naquela terra. E segundo a referência aqui de Êxodo 12, versículo 40, o povo de Deus viveu ali no Egito durante 430 anos. São gerações. Acontece que o rei ali do Egito, o faraó, que não conheceu José, que veio depois daquele faraó que convivia com José, ele não conheceu a José, e ele via que o povo de Deus era grande, numeroso, e temia que numa revolta, de repente, o povo de Deus pudesse dominar ali o povo do Egito. Então, esse faraó começou a oprimir o povo, trazer sofrimento, trabalhos dobrados, forçados, aonde o povo sofreu muito ali. E o povo clamou a Deus, clamou ao Senhor, e o Senhor libertou aquele povo através de mão poderosa, o braço forte do Senhor, tirou o seu povo dali daquela escravidão, daquela opressão, e conduziu o seu povo pelo deserto, rumo à terra prometida, a terra que Deus havia preparado e prometido para dar como herança para o seu povo. E ali eles iriam desfrutar de vida próspera e abençoada, cuidados agora pelo Senhor, e não mais pelo inimigo, oprimindo, trazendo sofrimento e tudo mais. Acontece que, entendendo eu que nesses 430 anos que eles passaram ali, naquela cultura, vivendo entre o povo do Egito e tudo mais, de repente eles poderiam ter esquecido de como serviam a Deus. E em dado momento, agora no capítulo 6 aqui de Deuteronômio, Deus fala com Moisés, que foi aquele que foi usado por Deus para conduzir o povo do Egito para a terra prometida. Fala com Moisés e diz assim, ordenando a Moisés que ensinasse o seu povo a vontade de Deus, o que Deus queria.
que ensinasse para ele os seus decretos, a sua palavra, as leis, os mandamentos e tudo, para que o povo estivesse atento de como eles iriam viver na terra prometida. Então, essa trajetória para a terra prometida, que chega nesse momento aqui, tá? Que Deus ordena que Moisés ensinasse ao seu povo a sua palavra, as suas ordenanças, os seus decretos e tudo aquilo lá, era para que o povo conhecesse a Deus. Por isso o título diz, amar a Deus, o grande mandamento, amar a Deus. Eles precisavam conhecer a Deus para que eles pudessem desfrutar do amor de Deus. Então, eu quero aqui fazer duas perguntas. Será se nós amamos a Deus verdadeiramente? Porque nós estamos em situação parecida. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador estão sendo preparados para mais tarde tomar posse, estar vivendo na terra que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos aqui nessa trajetória, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrinos, e o Senhor nos dá a sua palavra para que nós possamos conhecer a Ele e nos moldar como homens e mulheres de Deus, para que assim nós possamos desfrutar do amor de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer será se nós amamos a Deus verdadeiramente? Será? A segunda pergunta que eu quero fazer de que maneira nós amamos a Deus? Como é que nós podemos amar a Deus? E respondendo essas perguntas que eu quero trazer 4 entendimentos aqui, para que a gente entenda como é que é amar a Deus, baseado nesse versículos de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo de 1 a 9. Então, para que eu possa amar a Deus, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer a sua palavra. Lógico. Se Ele está ensinando a sua palavra ali, como é que eu vou amar a Deus se eu não conheço a sua palavra? Eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. E eu tenho que entender que essa vontade de Deus veio através de Moisés como uma ordenança. Ele ordenou que Moisés ensinasse o seu povo acerca daquilo que Deus queria, a sua lei, os seus mandamentos, os seus decretos, tudo aquilo que continha na sua palavra. Ordenou, uma ordenança. E aqui, nós lemos aqui algumas partes desses versículos que nós lemos, que Deus ordenou, e ordenou, e ordenou, falou aqui umas 3 vezes. É uma ordenança. Tá? Deus não está dizendo assim, olha, a minha vontade é isso aqui, vocês fazem se quiser. Não, é uma ordenança. Deus quer que nós venhamos a aprender, é uma ordenança. Se nós vamos aprender ou não é outra coisa. É uma ordenança da parte de Deus, conforme o versículo 1, tá? Que diz assim, esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse. Quem? Moisés ensinasse. Para que vocês, quem? O povo de Deus, cumprisse na terra para a qual estavam indo, para dela tomar posse. Né? Era uma ordenança, uma vontade de Deus, que o povo conhecesse a Deus, para que pudesse amar a Deus sobre todas as coisas, e quando conseguisse amar a Deus sobre todas as coisas, pudesse desfrutar do amor de Deus. Porque há um benefício, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, sobre todas as coisas, nós provamos do amor de Deus. Então, será se nós conhecemos a palavra de Deus? O quanto de Deus nós já conhecemos? Na sua caminhada cristã, você pode dizer assim, pastor, me converti agora, eu estou conhecendo. Amém, meu irmão, continue assim, tá?
Mas quantos aqui eu conheço que já tem uma caminhada até mais tempo do que eu? Eu me converti em 1999, abril de olha só que coincidência. Páscoa, domingo que vem vai fazer aniversário, né? Eu me converti num culto de Páscoa, abril, em 1999. Foi quando entreguei a minha vida para Jesus. Tinha uma vontade muito grande de ir numa igreja evangélica, mas eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Mas um dia eu fui levado lá, e quando eu vi o pastor pregando a palavra, e somente a palavra, e a palavra, e a palavra, eu não me contive. Quando ele iniciou o apelo, mal ele terminou de falar, eu já estava de pé ali, levantando minha mão, porque eu queria aceitar esse Jesus Cristo maravilhoso. E eu ainda puxei a Solange junto comigo. Bora, vamos aceitar Jesus. A Solange comigo. E nós aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, quanto de Deus nós conhecemos na nossa caminhada cristã? Quanto de Deus? Quantos aqui já leram a Bíblia de capa a capa? Nós temos facilidade de entender a palavra de Deus quando nós lemos? Eu confesso que eu tive um tempo aí que eu li a palavra de Deus, eu não queria ler a palavra de Deus, porque eu não entendia. Quantos de nós temos a facilidade de entender a palavra de Deus? Qual é o mal que a Bíblia fala? Né? Quem é a pessoa central que a Bíblia revela na sua palavra? No Antigo e no Novo Testamento? No Novo Testamento revelado, no Antigo Testamento oculto, mas porém fala dessa pessoa. Quem é essa pessoa central? Você sabe quem é? Na Bíblia, nós encontramos com facilidade direcionamento para a nossa vida quando nós estamos perecendo? Será que você consegue encontrar na Bíblia direcionamento para a sua vida quando você está com dúvida em alguma coisa? Eu quero te dizer que a nossa Bíblia é o nosso manual de vida. É o nosso manual de vida. Se você vai numa loja, você compra uma televisão, ela vem com o manual. Se você não lê, se você quer ligar de qualquer jeito, você corre o risco de queimar aquele aparelho. Mas se você lê aquele manual, você vai seguir exatamente o que diz aquele manual, você vai ter o seu aparelho lá, com garantias e tudo mais, e evitando que aconteça alguma coisa. A Bíblia é o nosso manual de vida. E aqui ele tem ensinamento para todas as áreas da sua vida, como pai, como filho, como trabalhador, como empresário, como servo de Deus, em todas as áreas da sua vida que tem ensinos para você. Deus tem tudo o que nós precisamos aqui. Você encontra com facilidade os ensinos quando precisa de direcionamento para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus revelada na palavra de Deus? Nós nunca vamos conhecer qual é a vontade de Deus se nós não buscarmos conhecer o Deus que nós servimos através da sua palavra. A resposta para todos esses questionamentos a Bíblia traz para nós, tá? Nós temos que entender isso, que a Bíblia traz clareza para todos nós, traz entendimento para todos nós, traz direcionamento para todos nós, acalma nosso coração, diz quem nós somos, diz o que nós precisamos e nos mantém firmes, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra, porque se nós não conhecermos a Deus, se nós não buscarmos conhecer a Deus, nós vamos ter as consequências disso. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o versículo 1, ele ordena a Moisés que ensine os seus decretos, as suas ordenanças, os seus mandamentos para o povo. E esses mandamentos, essa ordenança, esse ensino tinha que ser para agora.
Eles tinham que aprender tudo aquilo para viver na terra prometida, para saber como é que eles iriam se comportar lá, conhecer a Deus e desfrutar do amor de Deus, mas eles tinham que conhecer agora, eles não podiam conhecer somente quando adentrasse na terra prometida, eles tinham que conhecer agora, colocar em prática agora, como nós lemos a palavra de Deus e temos que colocar em prática agora. E assim como Deus levantou a Moisés para que ensinasse o seu povo, eu creio também que Deus tem levantado nesse tempo homens e mulheres de Deus para nos ensinar a palavra de Deus. Eu creio nisso. Quem aqui, isso já aconteceu muito comigo, quem aqui já leu um texto em casa, já releu aquele texto, aquela passagem, já passou várias vezes por cima daquela passagem e praticamente você não entende, um exemplo, você tem o seu entendimento. Aí você vai no culto, o pastor, aquele homem, aquela mulher que é usado, que vai usar o púlpito aqui, traz uma pregação naquele texto que você leu e releu. E de repente aquilo traz uma clareza, você começa a olhar aquele texto com uma clareza, com um olhar totalmente diferente. Quem aqui já provou disso aqui? Quem? Né? Eu creio, amados, que Deus tem levantado homens e mulheres, para trazer a revelação dEle para todos nós. Então é necessário que nós estejamos na igreja, que nós ouçamos homens e mulheres de Deus, para que nós possamos entender com mais claridade a palavra de Deus, porque ela tem o seu propósito para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem, e acrescentando aqui, a mulher de Deus também, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Estejam aptos para toda boa obra. Aonde é que você não está sendo apto para viver? Qual é a dificuldade que você está tendo? A Bíblia toda é inspirada por Deus para te ensinar, se for o caso, te repreender, se for o caso, para te disciplinar, tudo mais, para que você seja um homem e uma mulher de Deus. A palavra de Deus tem esse poder em nossas vidas, e eu creio que homens e mulheres também foram levantados nesse tempo, como Deus levantou a Moisés no passado. Só que tem um detalhe. Eu queria que você abrisse comigo aí, Provérbios capítulo 1. Vamos ler dos versículos 20 a 22. Um problema aqui muito grave, tá, que eu quero relatar aqui, versículos 20 a 22, de Provérbios 1. A palavra de Deus diz assim, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas das cidades e faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com as suas inexperiências? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, né? Vocês tolos, até quando desprezará o conhecimento, o entendimento, a palavra de Deus? Até quando? Amados, diante dessas palavras aqui de Provérbios, eu encontro aqui um grande problema nos dias de hoje. Deus ordenou a Moisés que ensinasse o seu povo, isso aí é fato, era uma ordenança de Deus para Moisés, que ensinasse o seu povo. Quem iria aprender era outra coisa. As igrejas, hoje, as igrejas são de Deus, foi o Senhor Jesus, que é o dono das igrejas.
E ali ele tem levantado homens e mulheres para trazer o ensino. Essa igreja aqui, como de muitas outras igrejas, tem clamado em alta voz. Hoje tem escola bíblica dominical, hoje tem culto de domingo, culto de celebração, hoje tem culto de quarta-feira, oração e doutrina, hoje vai ter isso, vai ter aquilo, hoje vai ter reunião dos homens, hoje vai ter reunião das mulheres, e a gente fica clamando e coloca nas redes sociais, e fala para um no PV, e fala para outro, e convida pessoalmente e tudo mais, mas só que o povo não vem, despreza o conhecimento. E se nós desprezamos o conhecimento, como é que nós vamos conhecer a Deus? Se nós não temos interesse de vir na casa do Senhor, se algo nos dificulta de vir na casa do Senhor para ter a palavra revelada, como é que nós vamos conhecer a Deus? Porque eu não me contento, amados, somente de ler a Bíblia em casa. Hoje eu tenho uma facilidade, porque eu tenho ferramentas, eu tenho um conhecimento, eu fui instruído, eu fiz seminário para que eu possa entender a palavra de Deus com uma outra ótica mais profunda, com uma lente que vai me fazer enxergar outras coisas, e o Espírito Santo de Deus que traz a revelação da palavra. E nós não podemos nos contentar de estar em casa. Eu já leio em casa, por que eu vou na igreja? E outra, nas redes sociais, hoje tem muito, o que está muito acontecendo hoje, é que a gente não vai em casa, mas eu vou assistir uma pregação aqui, através do YouTube, e eu acesso aquela pregação que mais vai falar o meu coração. Eu começo aqui assistindo, de repente o pastor, não quero ouvir isso aqui, eu vou atrás daquilo que vai agradar o meu coração. Porque às vezes a gente vem na igreja, traz uma pregação e diz, rapaz, aquela palavra não foi para mim não. Pastor, foi duro demais. Mas quando Deus fala conosco de maneira dura, porque mesmo que for uma disciplina, é porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para cada um de nós. E às vezes é necessário um saculejar assim, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. É necessário, né? É necessário isso aí. Nós temos que estar atentos para isso aí. Porque, amados, se a gente simplesmente querer só ouvir aquilo que nós queremos, nós vamos viver uma vida medíocre. Uma vida medíocre, uma vida religiosa. E nós lemos aqui hoje de manhã, meditamos hoje aqui de manhã, que uma vida religiosa pesa sobre nós, porque nós não vamos conseguir nunca desfrutar do amor de Deus na nossa vida, porque nós não vamos conhecer a Deus, amar a Deus verdadeiramente. E aquela religiosidade vai pesar nos nossos ombros. Sabe o que vai acontecer? Vai fazer com que a gente não tenha prazer de vir na igreja. Eu vou fazer o que lá? O que é que a igreja me acrescenta? O que é que a palavra ali vai me acrescentar? O que é que aquele pastor vai me acrescentar? Nada. É porque nós não tivemos um encontro com o Senhor. Nós não provamos dele verdadeiramente, porque nós não o conhecemos. Abra comigo aí, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, dos versículos 28 em diante, dizem assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, quando nós não conhecemos a Deus, às vezes a vida nos cobra muito, e a gente quer vencer os desafios, nós não conseguimos, ficamos frustrados. Sabe por quê? É porque nós somos falhos. Não se entristeça com isso. Nós somos seres humanos, somos falhos, e necessitamos de conhecer o Senhor Jesus,
porque Ele tem um grande amor por nós, e Ele sabe o fardo que nós carregamos. Por isso Ele diz para nós: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou vos aliviar. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Através da palavra de Jesus, quando Ele nos ensina a viver na sociedade, no mundo mal, e saber nos desviar daquilo que pode trazer um dano para nós, e viver exatamente aquilo que Deus quer para nós, o Senhor Jesus quer para nós, para que nós possamos provar de tudo aquilo que é bom, provar do seu amor maravilhoso. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, que se nós ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor, nós seremos comparados a homens sensatos que construíram a sua casa sobre a rocha. Subiram as águas, vieram as tempestades, os ventos deram com muita força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Nós precisamos ter a alegria, o desejo, o prazer de ouvir a palavra de Deus e também de praticar, porque nós vamos desfrutar do amor de Deus, que pode vir que acontecer o que for, mas nós seremos inabaláveis, porque o Senhor vai cuidar de nós, no nome de Jesus. Amados, nós vivemos na região do ouro, nós vivemos na região do ouro, e a maior alegria para um garimpeiro é encontrar uma pepita grande, que possa tirar ele dali daquela situação e vai viver o resto da vida dele. E eu quero te dizer uma coisa para você: a palavra de Deus é um tesouro que você não consegue estimar o valor de grandeza para a sua vida. Abre para mim, abre comigo aí, vamos ler juntos, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, os versículos 13 a 15. A palavra de Deus diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, a palavra de Deus, o homem que obtém um entendimento através dessa palavra, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que ouro, é mais preciosa do que rubins. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Nada do que você pode desejar, nada que você possa olhar e entender que ela é valiosa para você, nada ela tem mais valor do que a palavra de Deus para a sua vida. Por isso, amados, quero deixar algo aqui para você. Eu não sei o que de repente possa te atrapalhar de vir na casa de Deus. Quantos eu conheço que vêm no domingo à noite, mas não vêm no domingo pela manhã, pela escola bíblica dominical, onde nós aprendemos. Quantos de nós, muitas vezes, falam assim: eu já fui domingo à noite, por que eu vou na quarta? Né? Por que eu vou na quarta? Quero deixar algo aqui para você. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque quanto mais você ouvir, mais edificado você será. E quanto mais edificado você será, sua fé também será aumentada. E quando você for edificado e a sua fé aumentada, você pode enfrentar toda e qualquer situação, porque você não vai ser abalado, porque Deus vai estar cuidando de você através da sua palavra, no nome de Jesus. De que maneira mais nós amaremos a Deus sobre todas as coisas? Segundo, temendo e obedecendo ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 diz assim: desse modo, vocês e os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Amados, eu imagino a dificuldade que Moisés teve de cumprir essa ordenança do Senhor para que ensinasse o seu povo. Eu imagino ali, muitas das vezes,
quando Moisés se colocava desde o início do dia e passava o dia todo até o entardecer e anoitecer, e aquele mundaréu de gente ali em volta de Moisés para trazer as questões da qual eles tinham, tal, e Moisés aconselhava e ensinava: é assim que vocês têm que viver, é desse jeito que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que entender as coisas, é assim, assim, assim. Eu imagino o quanto Moisés sofreu tentando cumprir essa ordenança de Deus para que o povo fosse ensinado. Como eu falei, Moisés fez a parte dele, mas por outro lado estava o povo que precisava entender, aprender, parar, ouvir, né? E obedecer, porque o temor de Deus, ele vem através do conhecimento, da sabedoria, né? É através do conhecimento e da obediência a Deus, através da sua palavra, que nós teremos o temor de Deus. E uma pergunta nós devemos fazer é: quem hoje teme a Deus verdadeiramente? Quem hoje obedece a Deus verdadeiramente? Eu não quero ser pontual aqui, falando, olhando para cada um aqui, dizendo assim: olha, tu não faz isso. Não, de jeito nenhum. Eu tiro por mim. As passagens que nós lemos aqui, onde Deus diz: não faça isso, ou então faça desse jeito. Quantos de nós seguimos 100% a orientação de Deus? Né? Quantos de nós? É muito bom a gente ler uma palavra que traz uma profecia, traz um entendimento de bênção para nós. Mas quando Deus nos exorta, quando Deus diz assim: olha, não minta, não adultere, não roube, né? Não faça isso. Quantos de nós obedecem? Hoje a mentira está banalizada. Hoje nós mentimos de graça. E pessoa mente para não ser disciplinado no trabalho, mente porque chegou atrasado, mente porque não sei o quê, porque não quer perder um privilégio, mente para não perder uma oportunidade, mente para pai e mãe, né, por causa de questões. E a mentira é um pecado. E não tem negócio pecadinho e pecadão, tudo é pecado. A base do pecado é a desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. Temor é respeitar a Deus, é reverência. E hoje o povo de Deus praticamente perdeu o temor, não tem mais reverência, vem de qualquer jeito para a igreja, faz de qualquer jeito. E quando isso acontece, nós não conseguimos mergulhar nesse entendimento de obediência, de querer obedecer às coisas, de nos aprofundar na palavra de Deus, ter o interesse de saber o que é que Ele quer para nós. Não, nós queremos fazer do nosso jeito. Tem pessoas que estão aqui, às vezes, só para cumprir uma agenda, para dar uma satisfação, mas a cabeça está lá fora, já olhando para o relógio: será que o pastor vai demorar hoje? Se nós não temermos a Deus, se nós não obedecermos a Deus, nós nunca amaremos a Deus verdadeiramente e nós nunca vamos provar do amor de Deus na nossa vida. Enquanto nós não obedecermos a Deus, nós não vamos provar do seu grande amor. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, né, que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos provar do bom, perfeito e agradável que vem de Deus. Mas às vezes a gente não quer seguir nesse processo de transformação. Nós temos que abrir o nosso coração e dizer assim: Senhor, faz comigo conforme a tua vontade. Aquele meu jeito que eu não consigo me livrar, Senhor, toma conta de mim, me fortalece para que eu me liberte do meu eu. Às vezes nós somos o maior empecilho de nós não conhecermos o amor de Deus, não desfrutarmos do amor de Deus. Por isso, talvez a resposta de muitas pessoas que não vêm,
não fazem questão de vir na igreja porque não conhecem a Deus. Como eu falei, nós somos seres humanos, somos falhos. Mas Jesus cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir, e nele nós somos mais do que vencedores, para provar do seu grande e imenso amor. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Como, de que maneira mais nós amaremos a Deus sobre todas as coisas? Terceiro, quando o nosso coração pertence totalmente a Deus. Versículo 4, 5 e 6. Aqui a coisa começa a pegar. A palavra de Deus diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. A pergunta que não quer calar é, hoje, tá? Hoje, o nosso coração pertence totalmente a Deus? Versículo 4, Moisés faz um alerta para o povo de Deus. Ouçam, presta atenção, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É um alerta que Moisés está dando aqui, tá? Ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amados, se o nosso coração não tiver 100% pautado, voltado, entronizado somente para Deus, nós nunca vamos provar do amor de Deus. Nós nunca vamos provar do amor de Deus. Nós nunca vamos poder dizer com toda a propriedade, dizer assim, o nosso Deus é o Todo-Poderoso que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós até repetimos isso como uma frase evangélica, né? Falamos, como a gente diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Falamos isso constantemente, mas nós provamos disso? Será que nós provamos disso? Se o nosso coração não for 100% de Deus, nós nunca vamos provar disso aí. Mas o intuito de Moisés fazer esse alerta aqui é para que o povo não buscasse a outros deuses, porque agora eles iam adentrar na terra prometida, mas só que a conquista da terra prometida ia ser que eles iam ter que expulsar daquelas terras os outros povos que estavam lá, e aqueles outros povos que não eram o povo de Deus tinham seus costumes, tinham a sua maneira de ser, cultuavam os seus deuses, e o risco deles se contaminarem com outros deuses, com outros ídolos, era muito grande. É como nós, no mundo, o risco da gente se contaminar com as coisas do mundo é muito grande. Então, daí o alerta de Moisés, olha, o nosso Deus, o nosso Deus é o único Senhor, né? Fique atento quanto a isso, né? Não se voltem para outros deuses, não busquem a outros ídolos, né? O risco é muito grande de se envolver com outros deuses. E a pergunta que nós devemos fazer aqui, quantos aqui, eu quero que você levante a mão agora, tá? Quantos aqui adoram a outros deuses? Não tenha vergonha não. Quantos aqui adoram outros deuses? Quantos aqui têm ídolos em casa aqui? Quantos têm ídolos em casa? Não vão se escandalizar que eu vou falar, não. Mas em casa eu tenho ídolos. Eu tenho outros deuses em casa. Agora, servir a eles é outra coisa. Eu posso dizer que todos vocês também têm deuses e ídolos dentro de casa.
Agora, se vocês servem ou não, já é com vocês. Eu tenho deuses e ídolos em casa, mas eu não sirvo a eles. Busco não servir. Amados, volto a falar, qualquer pessoa que tem no seu coração um outro Deus ou um outro ídolo, esse coração nunca pertenceu a Deus. Ou então, é um coração dividido. Se o seu coração não é totalmente de Deus, tá? É porque naquele coração talvez exista outros deuses ou ídolos, tá? E sendo assim, o seu coração talvez nunca foi de Deus, ou então você tem um coração dividido. E a Bíblia é bem clara quando diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. E aqui eu quero relatar alguns deuses que nós temos em casa, na nossa vida. A televisão, que está já até ficando ultrapassada. Mas nessa televisão, eu conheço crentes que assistem ao BBB. E é um ídolo. É um demônio. Tá? Quantos aqui são presos em filmes e séries do Netflix? Quantos aqui adoram uma festa e bebidas e drogas e sexo ilícito e tudo mais, né? Tudo isso são deuses. Quantos aqui são voltados e presos ao dinheiro? Tudo isso são deuses. E eu quero lhe revelar para vocês o maior de todos e o pior de todos, disparado em todas as pesquisas. Esse aqui é o maior demônio na nossa casa. Outro Deus, que se nós não controlarmos, nós vamos estar servindo a esse Deus, e o nosso coração vai estar dividido, porque no nosso coração não vai ser totalmente de Deus, do Deus único, verdadeiro, todo-poderoso, que faz por nós infinitamente mais. E às vezes a gente fala acerca disso, eu estou falando porque eu já sofri com isso, com o celular. E a minha mulher me chama com atenção, porque é muito ruim, ela está conversando comigo, e eu, peraí, é muito ruim. E eu conheço muita gente que está conversando e está com o celular na mão, e olhando para o celular, e ou você dá atenção para a pessoa, ou você dá atenção para a coisa. E às vezes quando a gente fala, a pessoa fica chateada, né? Fica chateada porque não quer reconhecer a verdade. Vou falar um negócio para você. Se eu lhe chamo a atenção para o negócio de celular, saiba que é um amor pastoral. Não fique chateado comigo, porque eu quero o seu bem. Eu estou falando aqui para você, porque eu já falei para outras pessoas também, outros lugares, outras igrejas. Esse não é um mal da PIB, tá? Isso aqui pode existir no nosso meio. Eu não estou falando aqui diretamente para pessoas, não. Pode existir no nosso meio. Existir na minha vida. E eu, como pastor, dou esse alerta porque eu amo você, porque eu quero que você prove do amor de Deus. Mas a pergunta que você deve fazer é: será se o seu coração é totalmente de Deus? Se você fosse ouvir a voz de Deus, o que é que Deus ia falar para você? Eu queria o teu coração, mas no teu coração está presente o WhatsApp. No teu coração está presente as redes sociais. No teu coração está preso outras coisas. Você já pensou se a gente fosse na hora que o julgamento, a gente pensando que a gente está salvo, a gente chega ali com toda a autoridade na presença do Senhor Jesus, e Ele diz: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mas, Senhor, o que é que eu fiz? Eu ia na tua igreja, Senhor. Eu ouvia a tua palavra. Eu fazia isso. Você vivia no celular? Ô, Laura, você vivia no celular. Você vivia no WhatsApp. O seu coração não estava em mim. Nós temos que, amados, reconhecer se o nosso coração
é totalmente de Deus. É totalmente de Deus. Não permita que o seu coração seja dividido, mas que abunde no seu coração o amor de Deus, para que você possa desfrutar do seu amor verdadeiramente, no nome de Jesus. Ainda, falando acerca disso, no versículo 5, no versículo 5, Moisés fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Quando a gente está focado ali, nossas horas, 100%, está dedicada para cá, a gente não tem tempo para outra coisa. Se a gente passa tempo demais no trabalho, a gente não tem tempo para a família. Se a gente passa tempo demais em outras coisas, a gente não tem tempo para Deus. Mas que nós possamos amar a Deus verdadeiramente, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, para que o nosso coração seja dele, porque a vontade de Deus é que nós possamos ter no nosso coração a sua palavra. É o que diz o versículo 6, O versículo 6 vai dizer assim: olha, que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu aonde? Quanto da palavra de Deus está no seu coração? Eu sei o quanto de Deus está aqui no meu coração, mas quanto de Deus está no seu coração? É uma ordenança de Deus, porque quando você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, você vai provar do amor de Deus na sua vida, do cuidado que Ele tem para você. Não divida o seu tempo, seu coração com outros deuses. De que maneira mais amaremos a Deus sobre todas as coisas? Quarto, testemunhando do amor de Deus no nosso viver. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 a 9. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, sobre as palavras, sobre entendimentos, mandamentos, decretos, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver se deitando, se levantando. Amarre-as como sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva nos batentes da porta de casa, e nos portões e tudo mais. Dê testemunho de Deus. Ensine do amor de Deus. Amados, quando a gente tem algo no nosso coração que nos alegra, que nos faz diferente e tudo mais, nós queremos compartilhar desse amor de Deus com os demais. Falar para os nossos filhos o quanto Deus tem trabalhado no nosso viver, o quanto Deus tem feito na nossa vida. O velho homem passou, eis que tudo se fez novo. O Senhor me resgatou das trevas, do pecado. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora é a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, glória a Deus. A gente testemunha dessas coisas, mas quantos dos nossos filhos estão na igreja? Por que eles não estão na igreja? Nós temos falado do amor de Deus para os nossos filhos. O que nós temos falado da igreja para os nossos filhos? Será que temos falado mal de pastores? Será que nós temos falado que a escola bíblica dominical não é boa porque o professor demora, fica olhando no celular, falando de política? Nós temos que falar do amor de Deus para os nossos filhos, para que eles possam também vir e trazer os netos, e eles virem aqui, e não somente em casa, mas no trabalho, no social, na igreja do Senhor, nós darmos testemunhos, e tomar cuidado, porque quando Moisés diz, olha, faz de tudo, coloca, pinta na tua casa, nas paredes e tudo mais. Quantos de nós, alguém entra na nossa casa e diz assim, essa casa aqui é de um cristão, essa casa aqui é de um crente. Eu percebo aqui, nas coisas aqui dentro, aqui dentro. Eu percebo que essa casa aqui tem uma paz. Aqui eu sinto o bom perfume de Cristo. Eu sinto o bom perfume de Cristo. Que
uma família que eu conheci, que insistia na igreja e tudo mais, e convidava os vizinhos, mas os vizinhos não vinham, e o pastor foi lá para tentar fazer um convite, aí conversou com aquela família, vamos lá, nossos irmãos aqui têm convidado vocês, vamos lá. Irmãos? Esse aqui são crentes? Eu só ouço brigas, discussões, panela voando, copo quebrando e tudo mais. Crente como? Quanto nós temos testemunhado de Deus no nosso viver? Temos que tomar cuidado, né? Que quando Moisés diz, olha, amarra no teu braço, prende na testa e tudo mais, é o conhecido filactérios, para mostrar que nós somos de Deus, é como se a gente andasse com a Bíblia debaixo do braço. Mas o importante é que não somente a Bíblia debaixo do braço, ou a Bíblia no celular e tudo mais, que nós possamos não se contentar somente com essa exterioridade. O importante é que a palavra de Deus esteja no nosso coração. Porque assim o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, finalizando aqui, a grande vontade de Deus para nós é que nós possamos amar a Ele sobre todas as coisas. Se você for ler e reler esses versículos de 1 a 9 do capítulo 6 de Deuteronômio, você vai entender que Deus quer que você ordene que você conheça Deus, para que você possa amar a Deus sobre todas as coisas e não ter nada que te impeça de amar a Deus, mas que você possa conhecer a Deus sobre todas as coisas, porque se assim você fizer, você vai desfrutar do amor de Deus na sua vida, do cuidado de Deus na sua vida, da proteção de Deus na sua vida, da direção de Deus na sua vida. E nós temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que nós precisamos do cuidado do Senhor e precisamos nos achegar mais a Ele e evitar que esses empecilhos não nos atrapalhem na nossa caminhada com Deus. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero te dizer para você, busque a Deus, conheça a Deus. Não se contente somente de conhecer a Deus em casa, mas, tendo a oportunidade, não perca um culto, frequente as escolas bíblicas dominicais. Ensine para os seus filhos, para que os seus filhos ensinem os seus netos, e você possa desfrutar dessa alegria, de o amor de Deus estar não presente somente na sua vida, mas de toda a sua família. E as pessoas que encontrarem com você pelo caminho, vão ver em você, não porque você carrega uma Bíblia, não porque você se traja como um evangélico, mas vão perceber em você o amor entronizado no teu coração. E vão olhar para você e não vão entender, porque o mundo está desabando. Passou a pandemia, agora estamos no meio de uma guerra, ameaçado de uma terceira guerra mundial, tanta coisa acontecendo, família se destroçando, tudo mais, muitas coisas ruins e todas as coisas acontecendo, mas você vai olhar para você e vai encontrar no seu rosto um rosto sereno e confiante, porque o Deus que você serve é o Deus que toma conta do seu viver, que você conhece através de se aprofundar na sua palavra, e você com muita alegria pode dizer assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque eu desfruto desse amor de Deus. Quero orar pela sua vida, quero que você saia daqui hoje, e você possa provar desse amor de Deus na sua vida, mas que você busque a Deus, que você não meça esforços para buscar a Deus, se dedicar a Deus, conhecer a Deus, não se conforme, enquanto você não ter um clarear daquela palavra que você está lendo, não se conforme. Eu sou pastor, há menos de um mês atrás eu li um texto, digo, meu Deus do céu,
no Evangelho, acho que foi de Marcos. Meu Deus, o que é que tu queres falar aqui, Senhor? Né? 1h pouca da manhã, Solange dormindo, e eu lá no closet, digo, meu Deus, o que é aqui? Eu digo, não vou dormir. E comecei a pesquisar, até que eu consegui entender a palavra de Deus. E trouxe uma alegria para o meu coração. Glória a Deus. Agora eu quero viver isso aqui. Porque ser ensinado, ouvir, não é o suficiente, nós temos que praticar. Então pratique a palavra de Deus, para que você possa desfrutar do amor de Deus. Porque fazendo assim, você vai dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se Deus falou com você, fique de pé, eu quero orar com você. Se alguém aqui no nosso meio que precisa entregar sua vida para Deus, faça isso agora. Se alguém no nosso meio que precisa se reconciliar com o Senhor, faça isso agora. Faça isso. Senhor, puxa, eu quero te conhecer mais ainda. Eu quero provar do teu amor. Deus te ama. O nosso Deus é amoroso e quer o teu coração só para Ele, para que você possa provar do amor dEle. Não fica chateado. Deus quer o teu melhor. E Ele sabe o que é que pode te atrapalhar. Deus, no nome de Jesus, fala com cada um, Pai. Que o teu amor, que a tua palavra, que o desejo por te conhecer esteja presente no coração de cada um. Pai, no nome de Jesus, fala, abençoa, dirige, ordena, para que nós possamos provar desse amor, Senhor. Para que nós possamos nos deleitar no teu cuidado. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, no nome de Jesus. Trata, Senhor, no nome de Jesus. Nos faz a chegar para Ti, Senhor, para que nós possamos nos aprofundar mais e mais. Trata, Senhor, no nome de Jesus. 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 Abençoa, Pai, a todos.